Na década de 1950, o xerife e seus colaboradores realizaram um experimento bastante famoso. O que o xerife fez foi reunir um grupo de garotos de 12 anos e criar uma espécie de imitação de acampamento de verão, num lugar chamado Robbers Cave, em Oklahoma. Hoje, nós começamos o experimento. O xerife estava interessado na forma em que o nosso comportamento como indivíduos é estruturado pelo pertencimento a um grupo. Dissemos aos integrantes de ambos os grupos que haveria uma série de competições ou gincanas. Imediatamente, eles começaram a brigar entre si e, no desenrolar da competição, passaram não só a gostar que coisas ruins acontecessem com o outro grupo, mas os garotos começaram a contribuir ativamente para que coisas ruins acontecessem com o outro grupo. Depois de uma competição de cabo de guerra, um grupo pôs fogo na bandeira de outro. Os garotos começaram a saquear os alojamentos uns dos outros. Aconteceram coisas muito ruins envolvendo danos à propriedade e ferimentos nos adversários. O experimento analisou a maneira como as relações entre as pessoas podem se deteriorar. Apesar de acharmos que o nosso comportamento seja determinado pela nossa individualidade, há uma série de condições que nos influenciam o tempo todo, seja no trabalho ou em casa, na nossa comunidade, em que não são as nossas psicologias pessoais que determinam o nosso comportamento, mas sim os grupos, a coletividade, as tribos a que pertencemos. Isso também mostra a rapidez com que o ódio entre grupos pode se manifestar assim que competem por qualquer coisa. Se a gente examinar o experimento de Robbers Cave, o xerife e seus colaboradores levaram os garotos a adotarem identidades grupais e iniciarem conflitos tribais. Num contexto de rivalidade intergrupal, o que se viu foi um aumento da tensão intergrupal que levou ao ódio entre os grupos. Garotos que no começo do estudo eram jovens educados, civilizados, acabaram se tornando pessoas odiosas. O xerife estava interessado numa questão. Será que poderíamos transformar esses grupos rivais em grupos unidos ou, em outras palavras, em grupos pacíficos entre si? E o que ele fez para conseguir seu intento foi criar o que ele chamou de objetivos superordenados, em que nenhum grupo conseguiria atingir os seus objetivos sem colaborar um com o outro. Eles colocaram pedras dentro de um dos mananciais de água onde os garotos enchiam os cantis e eles tiveram que arrumar um jeito de tirar as pedras de lá. Eles tiveram que trabalhar juntos e, no final, trabalharam tão bem juntos que os meninos formaram uma linha de trabalho para tirar as pedras do manancial. A aparição desses objetivos interdependentes fez com que a hostilidade e rivalidade anteriores fossem vencidas e os meninos acabaram amigos de novo. Esse experimento mostrou como as filiações tribais podem aparecer, mas também como o contexto certo pode fazer com que elas sejam vencidas. Que guerra curiosa em que homens que eram inimigos poucos meses antes terminam marchando lado a lado. Outro ótimo exemplo de uma coisa que pode juntar grupos distantes é uma ameaça comum. Isso pode ser visto facilmente no contexto histórico, como nas duas guerras mundiais em que havia países que previamente não se davam bem, com uma ameaça comum, de repente todos trabalhavam juntos. Apesar da categorização das pessoas como nós e eles ser uma parte fundamental da mente humana, nós temos bastante controle sobre como encarar essas categorizações. E, na realidade, essas categorias tendem a ser bastante flexíveis.